Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Espiritismo e Reflexões, programa conduzido pelo competente professor, Dr. Francisco Aranda Gabilan. O programa de hoje, produzido aqui nos estúdios da Rádio e TV Renovação, localizados aqui na cidade de Franca, junto ao complexo do IMA, Instituto de Medicina do Além, ele traz um tema muito interessante que o nosso Dr. Francisco Gabilan vai se aprofundar, que é cura. E cura tem tudo a ver com o IMA, o complexo do IMA, do Instituto de Medicina do Além, porque por aqui já passaram 10 milhões e 500 mil pessoas em quase 3 décadas de atendimento, trabalho conduzido e liderado pelo médium João Berbel e sua esposa, Dona Arlete Berbel. Então é um tema muito a ver com o IMA, muito a ver com o trabalho que é desenvolvido por um grupo de mais de 400 voluntários que acompanham João Berbel, e dentre desses voluntários nós temos também o próprio Dr. Francisco Gabilan, que é voluntário aqui do nosso IMA e vai tratar desse assunto cura com muita propriedade. Nós agradecemos o seu prestígio, nós agradecemos a sua companhia e voltaremos na próxima semana com um novo programa inédito conduzido pelo competente professor Dr. Francisco Gabilan. Até lá, fiquem com Deus. Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. Aqui estamos novamente com Espiritismo e Reflexões. E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, muito profundo também, e que afeta a curiosidade e a vivência de todas as criaturas. Ou seja, vamos falar de curas. Para nós falarmos de curas, nós vamos acabar falando de doenças e de males. E nós vamos dividir a questão em 3 tópicos, como faz a medicina. Nós vamos iniciar pela patologia, ou seja, a identificação, o sintoma em si, a identificação do sintoma, a etiologia, que é a origem, identificar a origem do sintoma, e, obviamente, que quem tem um problema tem que dar a solução. Nós vamos falar da terapia, de como é que nós cuidaríamos do assunto. Muito bem, dissemos então que devemos falar de doenças e males de uma maneira geral. Há um princípio geral que a todo efeito corresponde uma causa. Portanto, todo mal, toda doença também deriva de uma causa. E nós vamos identificar 2 tipos de causas. As causas chamadas atuais, que dizem respeito à vida presente, à vida que nós estivermos vivenciando, que são consideradas diretas e indiretas, nós vamos ver, e as chamadas vias remotas, as causas remotas, ou seja, que são derivadas já que não nessa existência, de outras existências. Por aí é que nós vamos então perseguir o caminho. Vamos lá para as causas atuais. A espiritualidade nos diz que a grande maioria dos males e das doenças de que padece a criatura, nós vamos aqui, por conta própria, identificar como 90% dos males que afetam a criatura, são todas elas derivadas da própria encarnação. Como nós estamos falando de causas atuais, nós estamos falando da encarnação vivenciada. E, portanto, a grande maioria é provocada na própria encarnação da criatura, derivada das atitudes da própria criatura no curso da própria encarnação. E elas são identificadas, a origem delas, são identificadas como excessos de toda ordem, a imprevisão da criatura, a falta de previsibilidade das suas próprias atitudes, a imprudência, a falta de cuidado, de prudência no tratamento das relações que devem suportar o corpo, de desmazelos de uma maneira geral, descuidos da criatura, a incúria de postura, de tratamento, de atitudes, o descuido, portanto, de uma maneira geral, das coisas relativas ao corpo da criatura, que
que estará padecendo os males, porque nós estamos falando de causas atuais. E nós podemos identificar uma coisa curiosa, que vamos até reproduzir das lições contidas num livro chamado Doença e Cura, do nosso palestrante, querido amigo Dulcídio Dibo, que dá, em forma meio de graças, ele dá para nós um receituário para adoecer. E nós vamos identificar aqui essas causas, portanto, causas atuais. Vamos lá ver o que ele nos diz. Quer uma receita para possuir uma úlcera? Ele recomenda preocupar-se e encher-se de raiva por qualquer coisa. Nas refeições, de preferência quanto às frituras, mastigue o mínimo possível, coma muito e tome aperitivos antes das refeições e muito refrigerante, pois ajudam muito a adquirir uma úlcera. Vamos lá em frente, ele diz, quer uma receita para sofrer do coração? Leve uma vida sedentária, fuja dos exercícios e do lazer, sobrecarregue-se de trabalho e viva sob constante tensão. À noite, veja TV deitado e comendo muito, de preferência doces. Deixe-se engordar, seu coração vai exercitar-se muito e, como receita para o café da manhã, tome 4 ovos, bacon, pão com muita margarina e muita manteiga. Ou, se você preferir uma receita para adoecer, para possuir prisão de ventre. Evite massas e pães integrais. Prefira aqueles feitos com farinha branca. Esqueça frutas, legumes e verduras e as dietas naturais. No trabalho ou nas reuniões sociais, prenda o intestino sempre que possível. Evite ir ao banheiro em horários regulares. Tome laxante com frequência e ainda prefira os que não tenham componentes naturais. E aí vem algo que pode ofender algumas pessoas. Você quer uma receita para manter-se gordo? Coma o que bem entender, a qualquer hora, sem sentimento de culpa. Prefira massas, doces, líquidos e gorduras animais saturadas. Procure tratamentos rápidos à base de anfetaminas e diuréticos. Acredite que ser gordo é ser feliz, como se diz, e encha-se de comida. Cultive a ideia de viver sedentário, evitando todo tipo de exercícios. Viram? Na verdade, não é esse um caminho preferido por muitas criaturas para adquirir, para adoecer, para adquirir um mal para si mesmo. E ele ainda tem novas receitas, coisas mais recentes, tal. Você quer manter a pressão alta? Adote uma dieta irregular, recheada de carnes, sal refinado, açúcar branco, bebidas alcoólicas. Peça um coquetel de remédios na farmácia, pois seu organismo vai acostumar a exigir medicamentos cada vez mais fortes. Quer uma receita para sofrer da coluna? Prefira poltronas bem fofas, de forma que o pescoço fique curvado para frente. Escolha um colchão bem macio para entortar o corpo. Para as mulheres, a sugestão é saltos bem altos todos os dias. E ainda tem uma receita para o problema de visão. Adote uma péssima iluminação e não desgrude os olhos da TV, dos videogames e das telas dos computadores. Leia jornais e textos com letras minúsculas em longas viagens de preferência. Em casa ou no trabalho, tudo com luz fraca. E por fim, uma última recomendação, uma receita para ter filhos doentes. Leve-os a festinhas e incentive-os a engolir todas as guloseimas. Responda a qualquer choro ou birra com presentes. Se suspeitar de alguma dor, ofereça logo analgésicos e antibióticos. E nós vamos então dizer o seguinte, para essas causas atuais, como esses exemplos que são aqui para rir, mas que são absolutamente verdadeiros, nós, na verdade, não temos que ficar
exigindo do plano espiritual um receituário para que a gente possa se modificar. Aí a questão é tratada com remédios e médicos para obter a cura ou a diminuição. O que é recomendável por toda a medicina e, portanto, pela espiritualidade também, é mudar os hábitos. Aqueles maus hábitos que foram relacionados pelo nosso dulcídio ali, na verdade, devem ser mudados. Nós devemos ser comedidos e devemos ter, na verdade, para alguns males físicos, só os espíritos podem nos inspirar a atitudes favoráveis de modificação de hábitos. Não vamos exigir da espiritualidade que nos cure assim com um passe de mágica, não. Até porque muitos de nós, principalmente espíritas, achamos que nós vamos curar os males provocados, as chamadas causas atuais, os males provocados por nós mesmos ao nosso corpo físico, através da ingestão da água fluidificada, através do passe e através da oração. Esses três elementos são extraordinariamente muito bons, realmente, para serem utilizados, para nós nos valermos dele. Entretanto, eles não necessariamente devem curar, mas eles podem amenizar os efeitos. Até porque a água fluidificada é uma maravilha extraordinária para uma recomposição, na verdade, do corpo perispiritual, que vai refletir no corpo físico, perispírito esse que está, vamos dizer, entre aspas, machucado, lesado pelos nossos excessos, pela nossa invigilância e tal. Os passes também têm uma reorganização orgânica no corpo físico, tudo para tentar melhorar a questão. Mas a oração, sem dúvida, vai ser um socorro para nós termos as inspirações e também nos valermos da intuição de que nós devemos mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos. Isso são as causas atuais. Entretanto, existem males, existem questões, existem dores e aparentes doenças mesmo, de que não estão presentes, não são detectadas pela medicina, pelos médicos e até mesmo pela espiritualidade, detectadas como dependente dessas causas atuais, desses excessos todos aqui. E há um princípio que aqui prevalece. Não existem efetivamente, realmente doenças, mas doentes. Portanto, tanto as causas atuais, quanto agora que nós vamos falar das causas anteriores, das remotas, das causas passadas, elas são provocadas pela própria criatura. Daí porque nós é que somos os doentes e vamos evidenciar esses males, essas doenças. Quando não são identificadas, então, na nossa existência corpórea, elas só podem pertencer a algo relativo ao espírito. E a medicina, quando não consegue evidenciar, não consegue identificar a causa, portanto, a etiologia de determinado mal, ela chama até de mal essencial ou de doença essencial. Essa palavra essencial, ela deriva de um verbo do latim, esse sum es fui, que é o verbo ser. Então a medicina está absolutamente correta e absolutamente certa. O mal essencial é aquele que pertence ao ser. Quem é o ser fundamental? O ser espiritual que nós somos originariamente. Nós usamos um corpo, utilizamos de um perispírito, mas nós somos um espírito. Portanto, então o mal de que nós padecemos é essencial, que pertence ao espírito. Que tipo de males, na verdade, a gente pode identificar? Angústias, depressões, deformações de nascença que são inexplicáveis por que acontecem, acidentes inexplicáveis que ocorrem com a criatura. Nós temos aí problemas de câncer chamado kármicos, nós temos fogo selvagem, coisas que não são identificadas aqui na origem mesmo. Algumas delas, inclusive, não são transmissíveis, portanto, não são adquiridas por outros meios aqui na vida mesmo, né? A loucura, a epilepsia, tem dois tipos de epilepsia. Um que é uma causa corpórea e a outra é uma causa espiritual. A criatura
faz todos os exames e nada identifica, mas ela ainda assim tem ataques epiléticos. E a medicina natural, aquela que cuida inclusive daquelas causas atuais lá, ela não identifica e, portanto, ela não consegue curar. Dão alguns remédios depressivos, na verdade, antidepressivos, digo, alguns remédios que vão tentar aplacar situações da criatura. Mas o Espiritismo esclarece. Ele identifica, ele, na verdade, vai poder fazer a terapia. As causas espirituais das doenças são aquelas derivadas da relação de causa e efeito. Cada caso é um caso. Cada sujeito espiritual é identificado pela espiritualidade, pelos tratamentos, pela identificação de quem efetivamente nós somos e por que somos em relação ao nosso passado. Cada caso é efetivamente um caso. São identificadas ações do passado. Nossa, muitos de nós inclusive têm rememoração dessas causas do passado. O interessante é saber, é identificar que nós sabemos que essa causa é derivada de uma ação nossa do passado. Nós vamos voltar a falar aquilo que já falamos diversas vezes. Não se trata de ação e reação, se trata de causa e efeito. Ação e reação está lá nas causas atuais. Há uma ação excessiva, deriva um resultado, um efeito lesivo para o corpo físico. Já em causa e efeito, a relação da causa está em vivências anteriores, não necessariamente na última, mas nas vivências anteriores, e que nós identificamos, então, o efeito, porque não é identificado imediatamente. A cura, além de nós nos conscientizarmos de que alguma coisa praticamos no passado que está refletindo no presente, mas, sobretudo, ela depende exclusivamente da mudança das nossas atitudes no plano moral, no plano ético. Nós precisamos parar de lesar o nosso perispírito, como acabamos lesando em encarnações anteriores. Até mesmo aquelas causas atuais vão provocar lesões que vão ficar marcadas e que nós vamos carregar para vidas futuras. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais. A gente veio de antes, está agora e iremos para o depois. Essa mudança é provocada, é recomendada pelos espíritos como mudança de padrão ético, de padrão moral. Agora, nesse instante, lá um daqueles componentes, lá como a oração, ela é fundamental. Aliás, Jesus mesmo, quando procurado muitas vezes por criaturas que estavam com lesões e que Jesus identificava que essa lesão, esse mal de que a pessoa padecia estava em causas anteriores, e as pessoas ficavam maravilhadas porque Jesus o havia curado, Jesus dizia, não, a tua fé te curou, não foi isso? Mas fé, as pessoas vêm entendendo de maneira errada. Ter fé não é o culto à cruz. Não são os atos sacramentais que nós, seres humanos, criamos, inclusive, como artifício. Não são... Fé não é ter fé no livro chamado Escritura Sagrada, mas nos ensinamentos, quem sabe, aqueles bons ensinamentos. Não é, quantas criaturas dizem, você tem que ter fé no sangue de Jesus, no sangue do Cristo. Não é isso, não. Na verdade, não é também fé, não é misticismo nem dogmatismo, não é o jejum do corpo físico, não é as práticas estranhas de joelho, de maceração do corpo físico, não são imagens, fitinhas, catálogos, correntes, miçangas, coisa desse tipo. A fé consiste exatamente numa lógica espiritual, que é a confiança
nas forças naturais e nas próprias forças como criatura imortal que somos. E a certeza de estar em conformidade com o que nós estamos pretendendo, estar em conformidade com a lei natural, e a certeza, então, de poder alcançar, porque está dentro das leis naturais. Não é impossível. E tudo isso impulsionado pela vontade. Uma vontade de uma criatura que provocou mudanças morais, éticas, de comportamento, de pensamentos, com certeza absoluta que vai ter uma fé chamada inquebrantável. Que os espíritos, inclusive, chamam essa fé de fé racional, mas ela é toda eivada de sentimento interior da criatura. E, a partir desse instante, nós temos que saber que a dor e sofrimento são efeitos dessas causas que são ora atuais e ora passadas. Portanto, o convite sempre é de nós nos modificarmos. Vamos encerrar esse nosso encontro lendo uma página chamada Conquista de Luz, um poema do Espírito Maria Dolores, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando o suplício atroz. Enquanto expõe o que dizes, há corações pela estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto regado de pranto oculto. Aquele, em pleno tumulto, sente angústia e solidão. Um outro tem tanta amargura que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. O outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a provação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia, para a conquista do amor. Paz para todos nós.